Depoimento do delegado doutor Márcio Mendonça. Dada a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, o senhor teve parece que efetiva participação nessas investigações. O senhor poderia resumi-la para a gente, assim, fornecer alguns detalhes? Bem, naquela oportunidade eu era titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis e tinha ocorrido a operação de retomada da favela da Rocinha. A DRFA, por ser uma das unidades operacionais da Polícia Civil, participou efetivamente. Então nós fizemos a operação e eu me recordo que após a operação no dia 16 de novembro, eu entrei de férias, tirei 15 dias de férias. E nesse período em que eu me encontrava de férias, as minhas equipes continuaram realizando a operação na Rocinha, visando a apreensão de diversas motos e carros roubados, como é feito de costume em qualquer favela em que a gente realiza essas operações. Nós fizemos isso no Cruzeiro, no Alemão, e no Cruzeiro, no Alemão, nós chegamos a apreender quase 150 veículos roubados. Então a gente tinha uma estimativa muito grande de que a gente apreendia um grande número de veículos roubados também na Rocinha. Me recordo que durante essa operação na Rocinha, equipes nossas, enquanto se encontravam recuperando os veículos, tiveram acesso a uma pessoa procurou uma das equipes nossas, dizendo que tinha um material, tinha um envelope, queria fornecer informações aí a respeito de um fato na Rocinha. Isso que eu estou dizendo, estou me baseando no que foi passado para mim posteriormente. Então isso foi passado por um policial nosso, e como todas as operações nossas sempre há um delegado presente, o doutor Alexandre Magalhães se encontrava coordenando a operação naquele dia. Então o policial recebeu essa carta, que parece que continha um DVD, uma carta manuscrita, e entregou para o doutor Alexandre. O doutor Alexandre naquele momento não abriu, não acessou o DVD, aguardou posteriormente a ter acesso a esse DVD na DRFA, e quando ele viu, percebeu que se tratava de uma aparente negociação de arma com o traficante NEM. Deixa eu interromper o senhor. A carta que o senhor se refere a essa aqui, a costar a folha 7? Positivo, é essa carta. Essa carta manuscrita, isso, né? Tá, pode continuar. Aí ele verificou que era o traficante NEM e aguardou que eu retornasse das minhas férias, que eu acho que foi no dia 1º de dezembro. Quando eu retornei, nós sentamos, eu e os outros 3 delegados, Alexandre Magalhães, Alexandre Herdia e Maurício Demetrio, e decidimos instaurar um inquérito para apurar os fatos e tentar identificar as pessoas que estavam junto com o traficante NEM. Nessa filmagem aparecia várias pessoas bebendo, vários armamentos no vídeo, fuzis, pistolas e uma quantidade imensa de dinheiro sendo contada e paga para o senhor William de Oliveira e para o senhor Alexandre Leopoldino. Instauramos um inquérito e após a identificação deles, nós pedimos a prisão temporária, que foi concordada pelo Ministério Público e apresentada ao juízo de direito, que concordou com o nosso pedido de prisão. Após a decretação da prisão, nós efetivamos a prisão deles, tanto do Alexandre Leopoldino como de William de Oliveira. Tá. O senhor tomou o depoimento, chegou a tomar o depoimento ou conversar informalmente com os acusados, o William e o Alexandre? Eles prestaram depoimento em sede policial, sim. Para o senhor? Para mim, para eu também. Tá. O senhor se recorda da versão deles, o que eles disseram? Admitiram a presença naquela reunião? Admitiram a presença. Eu não me recordo com detalhes do depoimento deles. Eu me recordo que o William de Oliveira, a princípio, disse que nunca tinha estado com o traficante NEM, nunca tinha recebido o dinheiro dele. E, posteriormente, quando teve a oportunidade de falar para a imprensa, ele disse que realmente tinha recebido esse dinheiro que seria utilizado para uma campanha. Alexandre Leopoldino se apresentou e falou que recebeu realmente esse dinheiro e que o dinheiro seria utilizado para uma campanha. Ele confessou que realmente teria recebido o dinheiro do traficante NEM. Me parece que o Alexandre, no depoimento dele na delegacia, ele disse que o acusado, o Antônio Francisco Bonfim Lopes, o NEM, né? Na ocasião da reunião, ele constantemente ameaçava os outros co-réus. O senhor se recorda desse detalhe?
Ele disse isso, realmente falou isso. Não, sinceramente não acredito. Visualizando o vídeo, percebe-se que eles estavam conversando aparentemente como se conhecessem há muito tempo, como se fossem amigos. Em nenhum momento nas filmagens aparece qualquer pessoa ligada ao traficante nem ameaçando-os. Não aparece arma de fogo sendo ameaçada a eles. Eles não são coagidos a receber dinheiro. Eles receberam dinheiro, inclusive contaram o dinheiro. O seu William de Oliveira alegou que foi uma armação, que ele não queria o dinheiro. Quem não quer dinheiro não conta. Ele alegou que recebeu e devolveu, não há prova nenhuma disso. Ele contou o dinheiro porque ele realmente tinha estado naquele local de livre e espontânea vontade quando ele se receber aquele dinheiro. Bom, a mídia recebida pela polícia, ela foi encaminhada à perícia. Foi aquela mesma mídia recebida que foi encaminhada para a perícia? A mesma mídia foi encaminhada para a perícia. O senhor tem conhecimento do resultado da perícia? Tive acesso ao laudo. Me parece que uma das questões levantadas pela perícia é que houve uma edição. Uma edição daquela mídia e, portanto, segundo a perícia, aquela não seria a mídia original. O senhor tem conhecimento se a polícia posteriormente ou antes recebeu a mídia original? Não. Quem fez essa edição não foi a polícia. Eu não estou falando que foi a polícia. Não, eu estou dizendo que sim, forma que nós recebemos... Não, mas nem está se colocando isso. A pergunta é exatamente essa. O senhor recebeu a polícia recebeu a mídia e encaminhou aquela mídia. Aquela mídia. Nós não pegamos a mídia. Só que a perícia é clara no sentido de que aquela não é o original. Só isso. Não, a edição se foi feita. Aquela foi a única mídia recebida pela polícia. Isso, foi a única mídia recebida pela polícia. Tá. Bom, a denúncia ela é expressa no sentido de que os dois acusados, William e Alexandre, seriam uma espécie de braço político do tráfico na Rocinha. A polícia chegou a essa conclusão? O que o senhor poderia dizer sobre isso? Eu não investigava a Rocinha. Sinceramente, eu investigava outras regiões do Rio de Janeiro muito mais problemáticas em relação ao roubo de veículos. A gente tinha investigação na Rocinha porque também roubava carro, mas não é nada tão profundo assim. Até porque esse traficante ele tinha o interesse de não chamar muita atenção da polícia. Então, como já era de costume, onde existe muito roubo de veículo, a polícia constantemente fazia operações, a gente não investigava muito ela. A relação dele diretamente com o traficante NEM eu não tenho conhecimento. Eu sei que me baseei no que estava naquele vídeo e me baseei no que foi dito por ele, que recebeu dinheiro para uma campanha política. Então, para mim, por si só, demonstra a ligação dele com o traficante NEM e demonstra o apoio político que o traficante NEM daria para o William de Oliveira. Alguém chegou a dizer, sejam os próprios acusados, notadamente o William e o Alexandre, ou alguma outra testemunha que apontasse no sentido de que haveria um racha, ou melhor dizendo, haveria uma briga entre o acusado NEM e o William, ou seja, eles seriam pessoas que não compactuavam com as mesmas ideias, enfim, existe alguma coisa sobre isso? Se existir, eu não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento porque justamente não investigava. O primeiro contato que eu tive com o William de Oliveira foi no dia da prisão, nunca tive contato com ele anteriormente, e também com o traficante NEM, também nunca tive contato. Fiz diversas operações na Rocinha com o intuito de prendê-lo, mas nunca tive um contato direto com ele. Bom, o acusado NEM, ele não foi indagado sobre o conteúdo dessas investigações porque ele já estava preso, inclusive em outra unidade da federação, não é isso? Isso. Ok, sem mais perguntas. Pela defesa do primeiro acusado. Boa tarde, doutor. Essa mídia, ela contém som? Não contém som. Então a polícia em suas investigações não conseguiu detectar o que estava sendo conversado naquele encontro lá? Não, porque quem filmou de uma distância que não permitia se ouvir qualquer tipo de conversa que existisse entre eles. Perfeito. O senhor sabe informar se
aquele objeto, aquele armamento que aparece nas imagens, se ele foi apreendido? Não tenho conhecimento da apreensão dele, até porque é um fuzil em que a gente não tem o acesso à numeração dele, então se foi apreendido ou não, eu não sei, não tenho conhecimento. O senhor mencionou anteriormente no seu depoimento, ainda hoje, vários armamentos, fuzis e pistolas. O senhor saberia identificar que tipo de fuzil, marca, modelo ou pistolas? Eu não sou um especialista em arma de fogo, mas sei o que é fuzil, o que é uma pistola, o que é uma metralhadora, isso eu sei. Agora, detalhes, características de armamento, eu não tenho esse conhecimento. Então, desculpa insistir, só para ficar mais claro. Em relação especificamente a esse fuzil, o senhor não saberia dizer se quem é o fabricante, modelo? Não, sei que é um fuzil. Agora o fabricante, não desconheço a origem dela, quem fabricou a arma. Então, podemos concluir que pelas imagens não dá para saber se o fuzil era operacional, se ele funcionava. É um fuzil operacional, um fuzil de guerra. Não, no sentido de que ele estava apto a produzir disparos. Se estava apto a produzir disparo, eu não posso dizer. Eu acredito que se há uma negociação, o traficante, uma pessoa não seria louca de vender um armamento que não estivesse em funcionamento para um líder de uma comunidade perigosa como a Rocinha. Não há disparos nas imagens. Não há disparo nas imagens. Perfeito, sem mais perguntas. Doutor Igor, tem alguma pergunta? Sem pergunta. Tá. Com a palavra a defesa dos demais acusados, William e Alexandre. Alexandre. Doutor Márcio. Por favor, doutor Márcio. Na ocasião da diligência, quantas pessoas estavam acompanhando a diligência sem ser acompanhando a diligência? Deixa eu só pedir uma coisa, para falar mais próximo do microfone, que o tom de voz do senhor é mais baixo. Tá, pois não. A gravação Obrigado. não ficar ruim. Tá bom. Obrigado. Na ocasião da entrega da fita, o senhor soube quem entregou a fita? Desconheço, eu não estava lá. Como eu disse, eu de estava férias. de férias. Quem recebeu a fita, o senhor soube depois? Soube que foi um policial, o inspetor Fausto. E o senhor falou que tiveram acesso, quer dizer, quantas pessoas? Não tenho Teve conhecimento. Pelo que eu sei, o inspetor Fausto recebeu, como era uma denúncia, uma informação, como recebemos várias, a gente recebia várias informações durante essa operação de pessoas que queriam colaborar. Todas as vezes que recebíamos uma informação, isso era passado para um delegado. Por isso que toda operação tinha a presença de um delegado. Eu era o doutor Alexandre Magalhães, eu era o doutor Alexandre Herdia. Naquela oportunidade, esse envelope, essa carta, foi repassada para o doutor Alexandre Magalhães, que percebeu que tinha um DVD e ele não abriu naquele momento, só abriu posteriormente sede policial. De todas as pessoas que prestaram informações à polícia, alguma delas entregou algum documento, ou alguma fita, ou alguma coisa, ou foram só informações? As outras pessoas forneciam normalmente eram cartas, bilhetes com nome de rua, só isso. Nessa mesma ocasião, portanto, o senhor recebeu inúmeras cartas, bilhetes de rua e mais essa fita, esse DVD. Então, o que eu estou dizendo é que durante a operação, não foi só nesse dia, durante a operação a gente recebia diariamente cartas, envelopes. Era comum? Era comum isso. Tá, e quando o senhor recebe uma carta, um envelope, é comum ao senhor identificar a pessoa que entrega ou deixá-la no anonimato, embora ela esteja ali presente? Não identificamos ninguém, até porque a gente não quer que aquela pessoa possa sofrer qualquer tipo de reação realizada por um criminoso. Uma demonstração de que pode ter uma reação é o que está acontecendo atualmente. A polícia tomou a Rocinha, mas já tem 11 mortos lá. Se a pessoa entregar um cadáver ao senhor, o senhor não vai identificar? Então, é diferente, doutor. Isso é materialidade. Não, senhor, uma carta é diferente de um cadáver. Pelo amor de Deus, pô. Sem dúvida nenhuma que são diferentes, mas ambos são materialidade. Não vou identificar uma pessoa que me entrega uma carta nunca. Nunca vou pedir o nome dela, os dados pessoais dela. Mas se for um cadáver, o senhor identifica? Se for um cadáver, eu vou identificar.
é certo que o senhor identificaria quem entregasse um cadáver ao senhor? Doutor, isso não tem nada a ver com a comparação de uma carta com cadáver, pelo amor de Deus. A pergunta que eu estou fazendo, eu gostaria que o senhor respondesse. O senhor identificaria? Um cadáver Já respondeu. Vamos prosseguir. Sim, mas não precisa de molestar eles. O delegado Demétrio trabalhava na DRFA? Trabalhava e trabalha até hoje. Mas ele foi nomeado, parece-me que em 10 de outubro, na portaria de 7 de outubro de 2001, para exercer o cargo em comissão de assistente técnico da Diretoria-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral. Foi nomeado e não tomou posse. Não houve sessão da chefia de Polícia Civil para que o delegado Maurício Demétrio tomasse posse no governo federal. Então, portanto, ele permaneceu na DRFA. Permaneceu na DRFA, participou da operação, e quem coordenou a operação fui eu. O senhor conhece o vereador, o deputado André Lazzaroni? Não, nunca falei com ele, nunca estive com ele pessoalmente. O senhor esteve na casa do William de Oliveira? Estive na casa de Oliveira. O senhor pode descrever como é a casa? É uma casa que tinha uma televisão, um fogão, uma geladeira, uma casa de 2 andares, que tinha o que tem na minha casa, uma geladeira, um computador, uma TV, entendeu? Não é um palacete, é uma casa dentro da Rocinha, então é uma casa como uma casa que demonstrava ter condições de ter acesso a uma internet, ter um computador, entendeu? Achamos vários celulares. Eu, por exemplo, tenho um celular, lá tinham 8 ou 9 celulares. Me impressionou o número de celulares. Na delegacia, quem foram os policiais que assistiram às imagens? Quem participou? Vários os delegados e os policiais que trabalhavam diretamente comigo. Os escrivães e o setor de informações policiais, que foi quem colheu os dados necessários para a instrução do inquérito. O senhor sabe o nome dos policiais? Os policiais que estão hoje aguardando para depor. Inspetor Marcos Pereira Duarte, escrivão Gustavo Almeida Paixão, entre outros. Quem foram os policiais que identificaram as pessoas que apareciam nas imagens? O setor de informações policiais, cerca de 4 policiais. O senhor sabe o nome desses policiais? Inspetor Marcos Pereira Duarte, inspetor Joel, inspetor Henrico, me recordo são esses, eram 4 policiais, agora o quarto não estou me recordando de quem é. O doutor Fausto disse para o senhor, fez para o senhor uma descrição da mulher que entregou a fita ou não? Não. Não fez descrição nenhuma? Fez para o inspetor, para o doutor Alexandre Magalhães. O senhor sabe como foi feito o processo de identificação das pessoas que apareciam na imagem? Não sei como foi feito. O setor de informações policiais é o setor que tem essa atribuição. Por que o William de Oliveira e Alexandre Leopoldino não foram intimados para prestar depoimentos? Porque tratavam-se de pessoas perigosas. A demonstração disso que estão presos até hoje. Então, não achei necessidade de intimá-lo. Achei que seria necessidade de prendê-lo. Até porque a gente tem que trabalhar com o que a gente tem e demonstrar a associação do tráfico naquela filmagem que foi apresentada para a gente. Os acusados foram iniciados por associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. No entanto, foi representado pela prisão temporária com fundamento no crime de tráfico de drogas. Por que essa discrepância? Doutor, o senhor sabe muito bem que uma pessoa responde por fatos, não por artigo. Então o Ministério Público concordou e o juiz do direito também. Então a tipificação ela pode ser, a princípio, colocada de uma forma e depois ser alterada pelo Ministério Público. Isso aí não é problema nenhum. O problema que existe é que uma tipificação comporta prisão temporária e outra não. O senhor tipificou, se é que foi o senhor, tipificou pelo crime de associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito. Entretanto, no momento de fazer a representação pela prisão temporária, fez incluir num documento público uma imputação que antes não foi considerada e que efetivamente depois também não foi.
pois eles já foram denunciados por esse crime. Entretanto, os crimes que eles estavam respondendo não comportavam a prisão temporária, mas o tráfico comporta. Quer dizer, se defende de fatos narrados na denúncia, mas a lei é taxativa e autorizando somente alguns crimes, e esse crime não foi ventilado antes e nem depois. Eu pergunto, por que o senhor fez constar neste documento público um fato que aparentemente não é verdadeiro, não foi verdadeiro antes e não foi depois? O senhor tem alguma explicação para isso? Vou me basear no inquérito. O senhor teve acesso ao inquérito, o senhor não está concordando com alguma coisa no inquérito, o senhor argui a nulidade do que está no inquérito. O que o inquérito seguiu daquela forma... Eu vou fazer certamente cabe a mim fazer, não é o senhor indicar. Isso aí mesmo, o senhor faz o que o senhor quiser. Claro, estou fazendo. Isso. Mais algum questionamento, doutor? Não, sem mais, excelência, obrigado. Pela ordem, desculpa, mas o depoente não respondeu a pergunta. Respondeu a pergunta, excelência. Eu discordo dos senhores, porque eu acho que o que o senhor está questionando, né, é uma posição pessoal do doutor, né? Não sei se foi nem o doutor quem... Não foi eu que isentou assim pelo tráfico. Foi ele. Bom, se foi, né, uma opinião pessoal dele, o senhor já questionou... Sim, excelência, mas a opinião pessoal dele não havia antes, nem houve depois pelo Ministério Público. A questão que eu indago é que motivo levou a autoridade a embutir o crime de tráfico de drogas quando ele não existia. Só essa pergunta, por que ele... O senhor pode informar qual foi o fato, a circunstância que levou o senhor a indicar o crime de tráfico em meio às investigações? Sinceramente, quem fez a instrução do inquérito não fui eu. Tá? Não me recordo desse detalhe. Bom, então o senhor não se recorda do detalhe que foi o móvel da prisão temporária. É isso? Isso, não me recordo. Mas foi o senhor quem... Já falou que não. Bom, tem a juíza, ou o senhor agora vai me admoestar também? Posso ter acesso aos autos? Eu posso ter acesso? Aqui, a representação de prisão cautelar temporária foi feita por outro delegado. Outro delegado? Pode dar, está aqui. Aqui, por outro delegado. Por outro delegado. Perfeito, aqui vai prestar depoimento. Terá a oportunidade de explicar você. Sim, a testemunha é outra. Perfeito. Ela já respondeu várias vezes a pergunta. Doutor, mas eu já o fiz e o senhor continuou insistindo, não é? Não é apoio, doutor. Não é questão de precisar. E a testemunha foi regularmente... Não está não, doutor. Está não. Só que o senhor está usando uma premissa que não é verdadeira. Se acalme, né? Porque não há necessidade desse tipo de comportamento aqui na audiência. Não é isso? O senhor está utilizando... Não. O senhor está utilizando uma premissa que não é verdadeira. Está perguntando para a testemunha por que ela fez isso e não foi ela que fez. Está aqui, está escrito. Bom, vamos prosseguir então, né? Estão encerradas as perguntas, doutor? Mais alguma coisa? Não, sim, excelência. Mais perguntas, sim. Pode prosseguir. Na ocasião, o senhor disse que esteve na casa dele e que era uma casa humilde. É isso, o senhor confirma que era uma casa humilde? Não disse que era uma casa humilde. É uma casa humilde, eu pergunto ao senhor, uma então? Uma casa que tinha 2 andares, casa com 2 andares, dentro de uma favela. Já começa por aí. O senhor encontrou algum armamento na casa dele? Não achei armamento. O senhor encontrou algum volume alto, alguma quantidade de dinheiro significativa na casa dele? Não foi apreendido dinheiro. Algum documento que indicasse aquisição de arma ou venda de arma? Não. Alguma relação que indicasse fornecedores de armas ou compradores de armas? Não. Alguma relação que indicasse compra ou venda de entorpecentes? Não. Muito obrigado. Encerrado o depoimento do Dr. Márcio Mendonça.